De volta aqui com o nosso Economia e agora agradecendo a você que está acompanhando a nossa programação na região metropolitana de Belo Horizonte, BH, Contagem, Sabará, turma ligada aqui em Nova Lima, turma, todo mundo, claro, acompanhando aqui o nosso programa. Muito bacana ter você acompanhando a gente. E também na região do Triângulo Mineiro, você acompanha o nosso canal pela 527, pelo canal 527, Claro HD, Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora, na Zona da Mata, também em Valadares, na região leste de Minas, e Patinga, no Vale do Aço. E pelo canal do YouTube, canal Viver Brasil, estamos no ar. Estou recebendo no programa hoje o Antônio Paulo Machado, que é professor de Planejamento Tributário da Universidade IBMEC. Professor, como prometido, a turma acompanhou o intervalo, ficou ali anotando todos os nossos informes, nossos patrocínios, e agora a gente vai falar dos 7 pontos que a gente precisa trazer aqui. Pelo menos 7. O professor vai aumentar aí, talvez, para mais de 7. Vamos lá. Quem precisa declarar o imposto de renda? Então, quem tem a necessidade são aquelas pessoas que tiveram rendimentos tributáveis acima de 28.559,70, recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou exclusivamente na fonte superior a 40 mil, teve ganhos em bolsa de valores, na atividade rural teve rendimento, receita superior a 42.789,50, pessoas que tiveram propriedades acima de 300 mil reais, pessoas que fizeram vendas de imóveis e querem usufruir da isenção na compra de outro imóvel dentro de 60 dias, a isenção do ganho de capital. Essas são as pessoas obrigadas, né, a fazer a declaração de imposto de renda. Quais são os tipos de rendimentos declaráveis, professor? Então, os tipos de rendimento são rendimentos do trabalho, pode ser rendimentos recebidos de pessoa física ou pessoa jurídica, rendimentos de aplicação financeira, rendimentos de aluguéis. Esses são os principais rendimentos que estão sujeitos ao pagamento do imposto de renda. Outro ponto que eu separei aqui para a gente discutir, e é uma dúvida latente de muitos, benefícios previdenciários são rendimentos tributáveis? São rendimentos tributáveis, são rendimentos. Mas muito desses benefícios, eles têm uma certa regra de isenção, que tem que ser, de fato, observada, né? Então, rendimentos de aposentadoria de pessoas com acima de 65 anos, eu tenho uma isenção para esses rendimentos, eu tenho um teto de isenção. Rendimentos de aposentadoria também vinculados a doenças graves, eu também tenho um certo tipo de isenção. Então, existe dentro desses rendimentos isenções que eu preciso verificar se elas existem ou não. Então, eu tenho que ter cuidado com essa questão, Fabiano. Muito bem. Aí atenção para você que recebe aí, está aposentado, preste atenção bastante aí para, de repente, não ser pego aí também pelo leão aí. O dente do leão é afiado, né, professor? O quarto ponto Exato. aqui. Sou isento de pagar o imposto de renda, né? Foi aí colocado pelos dados aí, até a renda que pode ter, né? Que é de 28 mil aí. Mesmo assim, a pessoa precisa declarar o imposto de renda? Se ela quiser? Então, se ela não está na obrigatoriedade, ela não precisa, Fabiano, fazer a declaração. Acho que, professor, eu acho que, professor, até fazendo a correção, acho que a palavra certa da pergunta não é nem precisa. Ela pode fazer a declaração, se ela quiser? Se ela quiser, ela pode apresentar a declaração dela, né? Isso é facultativo ao contribuinte. Uhum. Então, se ela
teve o rendimento e quer informar esse rendimento por algum motivo, talvez por comprovação, ela pode apresentar, sim, a declaração de imposto de renda dela. Legal, legal. O quinto ponto, qual que é a diferença? Aí é um ponto que as pessoas também têm muita dúvida. Qual que é a diferença entre declaração simples e completa? Tá. A declaração simples é aquela declaração que presume uma dedução. Então, essa declaração simplificada, ela presume uma dedução de 20%, que significa que eu levo a tributação 80%. Então, só para exemplificar, imagina que eu tenho um rendimento de 10 mil, eu só vou levar, a minha base de cálculo vai ser 8 mil, porque 20% eu tenho uma dedução presumida. Uhum. Essa dedução presumida, ela tem um limite, é até 16 mil reais, 16.700 e alguma coisa. Já a declaração completa, ela apresenta as deduções legais, né? Ou seja, eu não presumo nada, eu realmente apuro a minha base de cálculo, considerando todos os meus rendimentos tributáveis, menos as deduções legais. Essas deduções legais a contribuição à Previdência Oficial, INSS, a dedução à Previdência Privada, a dependentes, dedução com instrução, dedução com saúde, gastos com livro caixa, se eu for autônomo e receber recursos de pessoas físicas, gastos com envio, a pensão alimentícia. Então, a declaração completa, ela considera todas essas deduções legais. Já a presumida, não. Ela considera somente esse limitador, essa presunção. Lembrando que a própria receita, o próprio aplicativo, a própria declaração, ela já te apresenta qual que é o melhor modelo, se é o completo ou se é o simplificado. Então, esse planejamento tributário aí já é posto pelo próprio aplicativo, pelo próprio programa da Receita Federal. Já facilita bastante, né? E agora está funcionando, viu, gente? Está tudo certinho. Aos 49 minutos do segundo tempo, ele cai. Então é melhor não deixar para a última hora, não, porque a situação fica complexa. Outro ponto também bastante discutido, que eu coloquei aqui para a gente dar essa orientação também. Tem o direito à restituição do imposto de renda. Como é que a pessoa sabe que ela tem o direito como é que ela pode prever que ela tem a restituição? Só fazendo mesmo, né, professor? Não tem como ela ter essa prévia, não tem? Não. Ela tem que realmente fazer a declaração para o próprio aplicativo apurar o imposto devido e confrontar com o imposto que já foi antecipado, né? Uhum. Então, a melhor forma de determinar se ela tem uma restituição é fazendo a declaração. E aí ela entra nas restituições, né? Que são dados em lotes ao longo do ano. E aí ela pode ir consultando via aplicativo da Receita Federal se ela tem algum tipo se ela está naquele lote, né, passível de restituição. E aí, aquela última pergunta, passou o dia 29 de abril, posso declarar? Pode declarar. O único problema é que vem com uma surpresa, né, vem com a multa. Né? A multa ela é de 1% do imposto devido diariamente. O teto dessa multa é de 20%. Então, assim, quanto mais eu deixo, né, passou o dia 29, quanto mais eu postergo isso, mais eu vou pagar multa por essa postergação. Então, o ideal é, de fato, se preparar e declarar o quanto antes, até pela própria vantagem, né? Quanto mais rápido eu declaro, mais rápido eu tenho a restituição do meu imposto de renda.
Professor, outro ponto, e talvez seja até o último mais importante, se eu só lembrar de outra coisa aqui, esse programa, a ideia é a gente sair daqui, quem começou esse programa, definitivamente informado sobre a declaração do imposto de renda. Mas a maioria das pessoas, ou pelo menos uma boa parte, se eu não disse, eu não vou cravar aqui que é a maioria não, mas uma boa parte das pessoas terceiriza a declaração para um profissional. É o caminho? Ter um profissional acompanhando, alguém para poder ajudar ali a não ter problemas na hora de aferir ali os dados, na hora de colocar todas as informações, ou dependendo do caso, o senhor sugere que a pessoa faça sozinho mesmo? Faça sozinha mesmo, né? Então, a declaração, a Receita Federal deixou a declaração muito intuitiva. E a maioria dos contribuintes tem uma declaração muito fácil de ser feita, né? Com uma única fonte de renda, com os dependentes já determinados, todas as deduções, né? Plano de saúde, gastos com instrução, com informações prestadas por essas empresas. Então, se torna fácil. E fora a oportunidade de eu pegar a declaração pré-preenchida. Então, teoricamente, eu consigo fazer. Agora, se eu tenho exceções, né, ou seja, várias fontes de renda, rendimentos que são isentos e eu tenho dúvida, aí o aconselhamento de um contador é importante para evitar cair na malha fina e ter que explicar alguma questão à fiscalização. Então, assim, para a grande maioria das pessoas, com certeza, é fácil fazer a declaração, é intuitivo fazer a declaração. Para algumas pessoas que têm mais rendimentos, né, têm mais fontes de renda, trabalham com ganhos de capital, né, em aplicações financeiras, no mercado à vista, mercado de opções, essas pessoas, o conselho é, de fato, procurar um contador para auxiliá-lo. E esse contato com o contador também é muito necessário para quem tem empresa, né, professor? Porque a Sim. empresa ali, às vezes a pessoa pode ser intuitiva e tudo mais, mas se a pessoa tem empresa, um dado ali errado pode gerar problemas, né? Exato. Para essa pessoa que tem empresa, né, CNPJ e CPF, é importante aquilo que a gente falou, é importante essa separação. E é importante ter a contabilidade desse CNPJ, justamente para confirmar o quanto ele tem de distribuição, o quanto ele pode auferir ali de lucro, e evitar qualquer tipo de questionamento perante a Receita Federal. Professor, foi muito bom, te agradeço, e um bastidor aqui, né? Agradecer também ao vizinho do professor, que está numa obra aí, mas ele foi muito gentil, inclusive parou a obra para a gente poder fazer essa entrevista. Estava uma bateção danada, aí o Paulo se organizou, o Antônio Paulo conseguiu se organizar aí, foi muito obrigado para o vizinho também pela essa participação. Ficou faltando alguma coisa, professor? A gente deu uma geral boa aqui para a pessoa que precisa declarar o imposto de renda. Não, Fabiana, eu que agradeço aí poder participar do seu programa, estou aqui à disposição, agradeço o meu vizinho também por ter aceitado parar um pouquinho a obra dele, e são essas as questões, né, de fato. Hoje, esse ano não teve tantas novidades, né, e o grande conselho entregue logo a sua declaração e para não se perder o prazo. Perfeito, gente, vamos declarar 29 de abril. Ó, hoje está funcionando o site, depois vai parar de funcionar. Obrigado, professor. Conversamos com Antônio Paulo Machado, professor de Planejamento Tributário do IBMEC, e agradecendo demais a sua audiência. Tomara que a gente possa ter contribuído bastante aqui para que você, de certa forma, poder fazer sua declaração sem grandes problemas. Um abraço, até o próximo Economia. E agora? Valeu!